Mas culto doutrinário é bom, irmão. A doutrina é a palavra, não é a doutrina do homem, não. Amém? Quem gosta da doutrina da palavra? No final a gente vai fazer as confissões de fé, amém? Mas nós vamos seguir o estudo. Aí não tem direção, aquela direção, é direto para a palavra, louvor palavra, final confissão de fé. Nós vamos ganhar tempo, mais ou menos 1 hora de estudo, quem aguenta? Nós damos uma pausazinha, se levanta, estira os braços e as pernas, aí a gente continua, tá certo? E o tema do estudo doutrinário, de época em época, vocês sabem que eu faço um estudo, né, na igreja. Às vezes eu já fiz o estudo sobre idolatria, eu já fiz estudo sobre Maria, eu já fiz vários estudos. De época em época a gente dá uma pausazinha e faz esse culto de estudo doutrinário geral. Amém? Como também sempre a gente tem o costume de fazer os cultos de cura. E nós vamos estar fortalecendo as bases da nossa igreja concernente ao dízimo e oferta. Amém? O culto de hoje, a doutrina de hoje, o ensino é em linha com a palavra sobre dízimos e ofertas. Tá bom? Você tem liberdade de notar os versículos, seja no caderno, seja no bloco de nota de celular. Tiago até pediu para eu avisar, que às vezes fica mexendo no celular, eu e ele, mas não é mexendo em alguma coisa referente à igreja, viu? Tipo, às vezes eu me comunico com ele de lá para cá, no WhatsApp, porque eu peço para ele fazer uma liberação de algo, ele de lá para cá, e a gente está se comunicando às vezes, tá certo? Ou então num bloco de nota, ou então na Bíblia, tá bom? Mas se você está aqui, você não vai estar mexendo no WhatsApp para estar respondendo mensagem de ninguém. Jesus está mandando mensagem para você, né? Então diga, Espírito Santo, me ajuda a colocar a palavra no coração, em nome de Jesus. Primeiramente, irmão, vamos ver na Bíblia, né? Eu quero falar tanto do Velho como do Novo Testamento, se dízimo existe, se é verdade, se está na Bíblia. E no final, se você é dizimista ou não, não me importa, né? É algo seu e Deus, tá certo? Não precisa saber não quem é dizimista não. É algo particular entre você e Deus. Algumas pessoas dizem que não tem problema não, mas tudo bem. Mas é algo particular entre você e Deus. Quando o culto acabar, quem não é dizimista vai julgar-se a si mesmo se vai ser e se não vai ser. Quem é, eu creio que vai ter mais fé para ser ainda, mais ainda. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ver a luz da palavra. Primeiramente, eu queria deixar um texto que traz um certo temor no meu coração. 2 Coríntios 5,10, que diz assim: pois todos devemos, está na versão NVI, pois todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Amém? Todo ser humano vai comparecer diante do tribunal de Cristo. A Bíblia fala sobre 2 tribunais. O estudo começou, viu? E eu repreendo toda distração agora, em nome de Jesus. Todo demônio de distração eu paraliso. Eu já libero anjo para ficar aqui, ó, ao redor, aqui, em nome de Jesus. E alguém der vontade de sair, o anjo, segura ele lá, derruba ele lá naquela porta, dá-lhe uma rasteira. Em nome de Jesus. Se tiver com dor, alguma coisa, impõe a mão para repreender, viu? Só é dizer, pastor, eu estou incomodado, aí eu oro. Em nome de Jesus, mas eu já repreendo todo mal, toda doença, enfermidade, todo laço do inferno, em nome de Jesus. Então, existem 2 tribunais, o de Cristo e o tribunal do juízo final. Os crentes vão passar pelo tribunal de Cristo, porque uma vez que você é salvo, morreu em Cristo, você não vai passar mais para um tribunal para ser julgado para condenação eterna. Você foi salvo. Amém? Agora, aqueles que morreram sem Jesus, sem nascer de novo, sem confessar Jesus como seu Senhor, eles vão passar pelo tribunal do juízo do grande trono branco. Vão ressuscitar e vão estar diante de Deus para serem julgados. E ali eles não terão mais oportunidade de salvação. Eles serão lançados junto com o diabo
e todos os demônios no lago de fogo eternamente. Amém? Mas todos nós, cristãos, que nasceu de novo, vai passar pelo tribunal de Cristo. Eu vou passar. Então nós devemos comparecer, como diz 1 Coríntios 5:10, segunda Coríntios 5:10, né? Segunda. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para cada um receba de acordo com as suas obras. Cada um vai prestar conta das suas obras. Amém? Daquilo que Deus colocou como responsabilidade nas suas mãos. Eu tenho um chamado pastoral, é uma responsabilidade minha. E eu vou prestar conta do meu chamado. Se eu recuar, se eu desistir, se eu não for fiel, eu vou prestar conta. E da mesma forma, concernente aos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Se Deus abrir os meus olhos espirituais e eu não for fiel, eu vou prestar conta também. Amém? Os recursos, eles financiam a obra de Deus. E eu reter aquilo que pertence a Jesus, eu prestarei conta. Reter, se lembre disso, reter o que você recebeu de Jesus, reter parte só para você e não ser um contribuinte da obra de Deus, haverá uma prestação de conta. Amém? A Bíblia diz, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. O que é o corpo? É a igreja. Amém? De acordo com as obras praticadas no corpo. De acordo com as obras praticadas na igreja. Amém? Então, eu quero deixar isso como um alerta sobre a sua vida. Outra coisa, Kleber me disse, nós estávamos visitando São Vicente, daqui a pouco eu vou entrar nos versículos. Tem muito versículo, irmão. Tem muito versículo. Kleber me disse lá em São Vicente, disse assim, eu não sei porque alguém disse a ele, eu não sei porque o pastor dá o dízimo, eu não sei se eu não perguntei quem era esse alguém, eu não perguntei se ele era da nossa igreja, se ele era de outra igreja ou se ele era do mundo, não perguntei, não me interessei em saber. Mas ele disse que, eu não sei porque o pastor dá dízimo, porque o dízimo ele vai dar para ele mesmo? Mentira do diabo, irmão. Eu sou dizimista, mas o dízimo não se dá para o pastor. Amém? Camila até falou domingo aqui um pouco sobre a administração da igreja. A igreja, ela tem uma administração, tem uma diretoria. Nós correspondemos com o ministério em Campina Grande. Tudo que é feito dentro dessa igreja, ela é prestado contas. Amém? Existe um equilíbrio nas finanças da igreja direcionado pelo próprio ministério, onde partes do recurso mantém o aluguel, mantém a estrutura física, né? Parte dos recursos são direcionados para novas obras, parte dos recursos são direcionados para missionários. A igreja, ela ensina dízimo e também dizima para a igreja mãe. Sai um dízimo também daqui dessa igreja. Não é? E partes dos recursos chama-se prebenda pastoral, que envolve tanto a prebenda. O que é prebenda, pastor? É o ganho, é o salário que a igreja determinou para o pastor. E para algum membro da diretoria, ou para alguém que serve na igreja que foi chamado, a igreja também paga-se uma prebenda, de acordo com aquilo que a igreja tem condição de pagar. Então, o dinheiro que entra na igreja, ele é administrado, não de qualquer forma, e prestado conta com a nossa supervisão. Todos os meses, Tote, que é a tesoureira, cadê Tote? De pé aí, Tote, conhece a tesoureira da sua igreja? Olhe para a sua igreja. Dá uma salva de palmas para Tote. Todo mês, Tote faz o fechamento de caixa e envia para lá. Se tiver 1 centavo errado, eles mandam de volta. Tem uma secretária lá de Campina responsável por aqui, né, Tote? Tote se comunica com ela direto. 1 centavo errado, ela precisa refazer todo o caixa novamente para poder deixar tudo ok. Amém? Então, eu quero que você saiba que eu sou dizimista há muitos anos.
Eu não sou dizimista porque eu sou pastor. Eu continuo sendo dizimista quando eu era do mundo. Eu conheci a palavra muito novo. Conheci a palavra muito novo. Porém, eu não consegui me firmar. Eu me firmei um tempo, depois me desviava. Visitava a igreja batista, mas eu nunca tive firmeza. E uma época da minha vida, eu dei muito trabalho a meu pai. Eu estava no mundo. E eu trabalhava com o pai me pagava salário. E eu queria fazer da minha forma, porque eu achava que eu sou filho, eu faço do jeito que eu quero. Quando eu queria sair, eu saía, eu não cumpria os horários que era para cumprir. Eu era uma pessoa irresponsável com meu pai. Amém? Mas ele pagava tudo certinho, direitinho. E houve um tempo de tanto eu dar trabalho a ele que ele mandou eu embora de casa. E ele estava certo. Mas eu fui mais forte do que ele, que eu não fui embora. Mas fiquei sem trabalho e fiquei sem o ganho. E na época eu devia. Eu estava com uma moto. Na época era aquela moto que era bem conhecida, chamada Twist. Não sei se vocês lembram dessa moto. Hoje mudou, né? E essa moto, eu tinha trocado, dado de entrada uma CG e peguei essa. Era uma moto forte, grande, né? Mais potente. E eu fiquei devendo as parcelas dessa moto. E agora como é que eu iria pagar essa moto? Se eu não tinha mais dinheiro, não tinha emprego. E aí eu liguei para o homem lá da Honda e disse a ele. Não, antes de eu ligar para ele, estava acontecendo um reboliço muito grande na minha vida. Isso era Deus permitindo, Deus trabalhando. Era Deus trabalhando. E eu me lembro que eu sentei com um rapaz chamado Cliff. Eu não sei se alguém chegou a conhecer esse rapaz aqui. Conheceu? E a gente sentou até ali no Bar do Peixe. Era Bar do Peixe. Quem lembra do Bar do Peixe? Tinha uma linguiça muito boa. Filho de irmã Madá. E eu comendo linguiça, mais ele tomando Coca-Cola. Desviado, afastado. E ele me liberou uma palavra. Ele disse, Roberto, eu vou te dizer uma coisa. Dê o dízimo que você vai ver sua vida mudar. Só foi uma palavra. Não foi duas não, irmão. Não foi três não. Ninguém insistiu, só foi uma palavra. Eu estou falando de algo que tem mais ou menos uns 25 anos atrás. Eu vou botar essa média, eu não tenho a exatidão, mas é mais ou menos 25 anos atrás. Está por aí. Pode ser que seja menos um pouco. E ele me deu essa palavra. E eu guardei aquela palavra no meu coração. A partir daquele momento que eu saí daquele bar, para você ver, eu estava num bar. Eu não era um cristão, eu era conhecedor um pouco da palavra. Mas eu guardei aquela palavra no meu coração. E quando eu saí de lá, o meu coração já estava decidido ser um dizimista da obra de Deus. Eu não congregava em nenhuma igreja. Passei um período na Adventista do Sétimo Dia. Por isso que algumas coisas eu falo, eu ensino, porque eu já vivenciei lá. Frequentei algumas vezes a igreja batista, mas nunca tive compromisso. E eu saí no meu coração decidido ser dizimista. Glória a Deus. Eu não questionei, eu não queria saber o que era feito com dízimo, se alguém ia mexer, se o pastor ia roubar. Eu não queria saber de nada, eu queria saber que eu queria ser fiel com aquela aliança. Era eu e Deus. Era eu e Deus. Alguém poderia dizer alguma coisa, alguém poderia falar, alguém poderia dizer, tu vai dar o teu dinheiro para pastor roubar. Eu não queria saber, era minha aliança com Jesus. Amém? E daí já estava decidido. E ali houve algo extraordinário que começou a acontecer na minha vida. Deus começou a me dar sabedoria espiritual. Mesmo eu no mundo, porque eu estava aplicando um princípio na minha vida. Não era que eu estava dando disso, estava barganhando com Deus e Deus ia me salvar porque eu estava desviado, mas eu estava sendo dizimista. Não, mas eu estava cumprindo um princípio e dentro daquele princípio, Deus decidiu me honrar.
E ali começou a me abençoar, foi me dando sabedoria. Primeira porta que se abriu foi eu liguei para a Honda, disse assim ao gerente, eu estou devendo essa moto, eu não tenho condição de pagar, eu perdi o emprego e eu queria que você recebesse ela de volta e me desse uma moto mais em conta, uma moto nova, pequena, para eu ficar sem dívida. E ele disse, pode vir que eu recebo. Fui lá, deixei a moto sair com a zero sem dever nada. As coisas começaram a acontecer de uma forma sobrenatural. Eu entrei dentro de uma lanchonete, eu estava pensando, o que é que eu vou fazer? E veio no meu coração, naquela época, videogame estava tendo muito sucesso. E veio no meu coração, abre uma locadora de videogame. E eu entrei em uma lanchonete, quando eu entrei, que eu pisei, um rapaz olhou para mim, botou o dedo e disse assim, aquilo que estava no teu coração para fazer, faça que vai dar certo. Eu não tinha dito nada a ele. E aí eu já tive a certeza que Deus estava querendo que eu fizesse isso mesmo. Eu disse, Senhor, agora preciso de um ponto. E, de repente, alguém deixou aquele ponto que era lá de Pedimboge. Saiu, esvaziou, disse, ponto, vai ser ele. Corri, foi atrás de Pedimboge e deu certo. Deus foi abrindo as portas. Senhor, agora eu preciso vender a moto porque eu preciso comprar os videogames para poder colocar o meu negócio. Como é que eu faço? Queria vender rápido. Aí nesse dia eu fiquei crente, fui para o culto na Igreja Batista, sentei na Igreja Batista, tinha bem pouquinha gente, de repente, isso à noite, isso foi rápido, coisa rápida acontecendo rápido. Olha para sua irmã e diga assim, o dízimo acelera o processo. Quando eu sentei, não deu nem tempo eu sentar, alguém começou a buzinar lá fora da igreja, quando eu olhei para trás era meu primo. Ele disse, Roberto, eu saí, fui lá bem rápido, você tem um cabo que quer comprar a tua moto. Eu digo, pronto, tá certo. Se eu não me engano, no outro dia o cabo comprou a moto. Foi rápido. As portas foram se abrindo, eu fui para Campina Grande, comprei um videogame, e Deus foi abençoando. Irmãos, Deus começou a me dar sabedoria, o Espírito Santo me conduziu a colocar, na época, DVD para alugar, me conduziu a ir em Itabira buscar uma parceria com a Ping Mel. Quem conhece a Ping Mel? Está bem grande, né, a Ping Mel. Botei a Ping Mel, vendia picolé assim. Tem alguém aqui que vendeu picolé para mim na época? Tiago? Vendeu não? Tem um menino de vez em quando eu venho vender picolé para o senhor. E coloquei pimbolim e ali eu comecei a prosperar. E fui fiel no dízimo. Eu não neguei a minha aliança com o dízimo que eu tinha feito. Irmãos, para você ter uma ideia, eu fui buscar aqui mais ou menos quanto era o salário mínimo em 2000, há 21 anos atrás, eu botei 21 e 20 e 21, para ver mais ou menos como era. Aí ficou entre 260 e 300, parece que era 300, se eu não me engano. Na época, eu dei o dízimo de R$300. Para mim era muita coisa, irmão. Hoje eu já acho muito. Imagina na época. Se eu fizer eu fiz o cálculo, na verdade. Eu estava ganhando mais ou menos 14 salários mínimos. Deixa eu ver aqui. 300 equivale. Me ajuda aí, quem sabe fazer essa conta. 300... Salário mínimo 300, né? Oi? Não, mas não é isso não. 4.200. Não, mas eu quero saber quanto salário ficou. 14 mesmo? Correto. Eu tinha feito só para 14 salários mínimos. E dos 14 salários mínimos, irmão, eu fui fiel no dízimo. Agora eu estou falando de uma pessoa que não congregava, eu não queria saber quem falava, eu não queria saber de nada. As portas se abriram de uma forma extraordinária. Eu vi, eu experimentei isso na minha vida. Comecei a abrir investindo, comprando computador, aí entrou agora a Lan House, abri outra Lan House no centro, abri outra Lan House lá embaixo, abri uma Lan House aqui, e prosperando. Eu nunca vou esquecer, eu tinha um funcionário nessa Lan House,
né? E Deus já estava colocando no meu coração para abrir um... Deus não, eu estava sentindo desejo no meu coração de abrir um supermercado. Eu estava ganhando muito dinheiro. Eu me lembro que eu cheguei, quando eu abri a Lan House, que eu cheguei lá aqui na Lan House Paulo VI, aí o meu funcionário era Alexandre, ele disse assim, rapaz, está muito fraco. Eu olhava, não tinha ninguém. Eu disse, tá bom, Alexandre, não tem problema não. Aí fui para casa. Quando eu cheguei em casa, nesse mesmo dia, eu coloquei o joelho no chão e abri a Bíblia em Malaquias capítulo 3:10. Eu disse assim, Senhor, quem sou eu para fazer uma prova contigo? Mas Malaquias 3:10 diz, fazei prova de mim e verás se não abrirei as comportas do céu. É a tua palavra que está dizendo, Senhor. E lá está sem cliente, Pai. Eu olhei para Alexandre, antes de fazer essa oração, apontei para uma torre ali, que eu não vou dizer o nome. Eu disse, o meu Deus é vivo, não é morto. Quando eu cheguei em casa, abri a Bíblia e diz, a tua palavra está escrita. Se isso é verdade, Pai, quando foi no outro dia que eu cheguei, estava pipocando de gente. Alexandre olhou para mim e disse assim, o que foi que tu fizeste? Não venha me dizer que diz não funciona. Não venha me dizer que não é um princípio espiritual. Você pode levar de qualquer jeito. Agora eu não vou levar de qualquer jeito, não. Eu vou levar com seriedade. E Deus sonda o coração. Eu não fiquei fazendo questionamento de coisinha não para tirar o dízimo. Eu fui fiel do que era para ser fiel. Porque quem é fiel é fiel. Amém? Glória a Deus. Então eu tenho o privilégio de dizer, eu sou dizimista. Passei um mês o diabo jogou seta na minha mente porque era dinheiro demais. E naquele mês eu disse, eu não vou dar dinheiro não, não vou dar o dízimo não. Não deu dízimo não. Começou logo um videogame queimando. E eu era do mundo, irmão. Eu vi um rebuliço, roubaram a locadora, roubaram. Eu não me lembro se foi nesse mesmo mês, mas eu sei que foi um rebuliço muito grande. Não vou dizer exatamente se foi no mesmo mês que eu não dei o disco, que roubaram. Mas eu vi um rebuliço, que eu me lembro de um rebuliço grande que aconteceu. E de lá para cá, nunca mais na minha vida eu deixei de ser dizimista. Não é porque eu sou pastor, eu sou dizimista. Se eu ganhar, eu ensinei Isaac a ser dizimista, Isaac é dizimista. Eu ensinei Sara a ser dizimista, eles são dizimistas. Desde pequeno. Se eu ganhar, pode ser o que for. Mãe, todo mês me dá uma oferta para me abençoar. Toda vez que o dinheiro entra da oferta, eu tiro o dízimo. Amém? Se eu ganhar uma oferta de 10, de 5, de 15, seja o que for que eu ganhe. Eu ganhei, irmãos, pai partiu e deixou herança para todos os filhos, 5 filhos. Mãe chegou e disse assim, olha, teu pai deixou uma herança guardada para vocês. E eu senti no coração de dividir. Mãe ficou com a metade e ela dividiu a outra parte. Para mim foi um valor bem interessante. Para mim foi um valor bem interessante. Mãe pegou aquele disse, venha buscar. Quando eu vim buscar, eu peguei aquele pacote de dinheiro. Mãe olhou assim e disse assim, multiplique. Eu peguei o dinheiro e investi. Mas a questão não é nem isso. Quando eu peguei aquele dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi, sabe o quê? Dar o dízimo. Quantas pessoas pegam uma quantia grande e negam seu coração para com Deus? Olha para seu irmão e diga, Deus observa, rapaz. Deus observa. Por isso que na vida de algumas pessoas, algumas coisas acontecem diferente. Por isso que a Bíblia diz que o devorador toca. E toca mesmo, irmão. E toca mesmo. Porque Deus abençoa a vida da gente, não é para a gente reter não, irmão. Uma vez que Deus abre os olhos espirituais da gente, é para a gente ser fiel. Não é para negar não. Eu declaro, irmão, que 100% a partir de hoje vai ser fiel no dízimo e oferta.
Olha, irmão, eu sempre tive responsabilidade. 5 centavos está Tiago lá de prova, lá de Brejinho, que foi não sei o que a gente comprou, sobrou 5 centavos. Eu disse, eu preciso levar lá em Brejinho 5 centavos da igreja. Ah, mas o pastor tem um Honda Civic, eu passei minha vida trabalhando. Você pensa que eu não trabalhei, não? Eu trabalhei com o pai, tive comércio, ganhei muito dinheiro, fui representante comercial, ganhei muito dinheiro na representação comercial. Será que eu, com 46 anos, não tenho condição de ter um Honda Civic? Passei com um carro lá no alto, o cara apontou o dedo e foi e me amaldiçoou. Disse, aí, está enriquecendo aí. Sabe foi o que aconteceu? Pastor Jeová disse, rapaz, não fala uma coisa dessa não. Quando foi com poucos dias, perdeu o emprego. Toca na unção de Deus, para tu ver. Toca. A Bíblia diz, ai daqueles que tocam no meu ungido. Não é eu não, todo mundo aqui é ungido quem serve a Jesus. Todo mundo aqui que serve a Jesus é ungido. Se tem uma coisa que eu tenho responsabilidade, é com a obra de Deus. Uhum. Deus pode me tirar vivo aqui, me tirar aqui nesse altar, se eu faço alguma maldade aqui com o recurso que é da igreja aqui. Eu disse a Tiago uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu quero dizer mesmo, não precisava nem dizer, nunca disse a ninguém. Mas eu cheguei a pedir a todos para diminuir minha prebenda. E ela sabe disso aí. Porque minha prebenda se diminua toda, para poder não apertar o caixa da igreja. Amém? Glória a Deus. Tem coisas às vezes que é bom a pessoa saber, sabe? Porque eu estava no coração, eu ia colocar um comércio para mim, já estava tudo pronto. Tinha comprado as prateleiras. E Deus me deu sabedoria para administrar e passei muito tempo também sendo treinado pelo meu pai. Eu tinha toda a capacidade do mundo de ter um comércio. E grande aqui em Itapetí, sem dever nada a ninguém. Mas eu renunciei a minha vida em prol do Evangelho. Mas eu quero agora chegar para a palavra de Deus para não ficar só nas minhas palavras. O que é que significa dízimo? Diga, o que é que significa dízimo? Levítico 27:30, para não ficar só na palavra do pastor. 27:30 diz assim, também todos as dízimas da terra. Dízima da terra. Tanto dos cereais, do campo. Você sabia que Satanás trabalhou no coração de muita gente para não vir nesse culto? Eu tenho um pingo de dúvida. Porque eu sei que é espiritual. Pessoas que precisavam vir aqui não estão aqui não. Isso é espiritual. Também todas as dízimas da terra. Pastor, o senhor não tem medo de falar essas coisas? Não tem não, irmão, porque eu sou fiel a Deus. Eu vou ter medo de falar disso. Falo, não tem medo de jeito nenhum. Eu sei da minha consciência para com Jesus. E eu já disse aqui dentro dessa igreja, se você não quer dar o dízimo, continue sem dar e continue congregando. Não me importo com isso, não. Eu não quero nem saber quem dá ou quem não dá. Agora, uma coisa é certa, a palavra, a verdade, eu vou pregar até o final da minha vida. Até o final da minha vida. Porque se tem uma coisa que eu não me vendo é por causa de dinheiro. Você tem coragem de dizer isso para Jesus? Você tem coragem de dizer isso para Jesus? Senhor, se tu me enriquecer e eu não for fiel com o Senhor, pode tirar a minha vida. Você tem coragem de sair daqui e dizer isso? Porque a vontade de Deus é de fazer a gente prosperar. Mas do contrário, muita gente tem negado a sua fé para com Ele. Fica procurando videozinho de pregadores, ó. Ah, não dá o dízimo não, porque não tem necessidade. Isso não está na Bíblia não. Dízimo era de alimento. Ô, abençoado, naquele tempo tinha muito alimento, mas hoje a movimentação é em dinheiro. Caça passagem na Bíblia para não dar, mas nunca caça passagem para dar. Isso é covardia com aquele que deu a tua vida, que te dá respiração e que te dá saúde. E ainda tem aqueles abençoados que dizem assim, pastor, ore por mim, pelo amor de Deus. Ore, pastor, por favor, pastor. Você acorda todo dia de madrugada e ore por mim. Não trabalho não, pastor. Agora fica orando por mim. E quando você estiver cheio de unção, bota a mão na minha cabeça para eu ser curado de todo tipo de doença, mas nunca contribui com um centavo para financiar a obra de Deus. Covarde, miserável. Vai morrer e não vai levar nada.
Seja assim não, irmão. Nem dê ouvido, nem dê ouvido, porque vai chegar muita gente perto de você para falar contra o dízimo. Muita gente perto de você para falar contra o dízimo. Ai daqueles que falam contra o dízimo e não se arrependem. Ah, mas tem pastor que rouba, tem padre que rouba, tem pastor que rouba. Eu sei que tem, porque no mundo tem desmantelado. Mas também, do jeito que existem pessoas erradas, existem pessoas honestas. Existem pessoas honestas. Amém? Levítico de 27:30, também todas as dízimas da terra, tanto do cereal, do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. O dízimo não é seu não, irmão, pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Não seja miserável não, pelo amor de Deus. Dízimo é aquilo que entra como lucro nas nossas mãos. Tudo aquilo que entrar como lucro na nossa mão, irmão, a parte de Deus deve pertencer a Ele. Claro que a gente deve tirar, se você tem um comércio, deve tirar as suas despesas, deve tirar a despesa de funcionário, deve tirar a despesa de energia, deve tirar. Mas o que entra como lucro tem que ser para Deus, a parte de Deus. Tanto dos cereais do campo, como dos frutos da árvore, são santas para o Senhor. Só um comentário aqui desse estudo. O dízimo é uma forma de reconhecer que Deus é o Senhor sobre aquilo que temos. Quem reconhece que Deus é sobre tudo na sua vida? Eu reconheço. Até o final da minha vida. Algumas pessoas dizem assim, mas o dízimo ele era praticado na lei. E por isso que hoje nós não vivemos mais debaixo da lei. Mas será que só foi praticado na lei? E por quê? Você já fez a pergunta por que foi que Deus deu a lei? Você já fez essa pergunta? Na época, Deus deu a lei para obrigar eles a dar o dízimo. Hoje nós não temos mais obrigação. É uma atitude de amor, de reconhecimento para com o Senhor e de fidelidade. Melhor ainda. Mas por que foi que Deus chegou a um ponto no Antigo Testamento de fazer uma lei obrigando as pessoas, aos judeus, a dar o dízimo? Por causa da teimosia deles. Porque a Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 3:10, roubará um homem a Deus, e eles se questionaram, em quem nós vamos te roubar? Nos dízimos e nas ofertas. Isso é o profeta falando, roubará o homem a Deus, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha para seu irmão e diga, tocar naquilo que pertence a Deus não é legal. Eu não quero que você saia daqui com senso de condenação, não, mas eu quero que você saia daqui pensativo, com temor. Amém? Porque dinheiro não é nada, é uma porcaria. Ela é bom para quando é usado da forma correta, mas quando é usado da forma correta se torna maldição. Seja grato àquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Seja fiel àquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Seja como aquele homem que recebeu os talentos. Não tem uns que receberam talento? Amém? E o que foi que Deus disse? Serve bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E aquele que reteve e não multiplicou? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Gênesis capítulo 14, versículo 20 diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Está falando de Abraão. E a Bíblia diz, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Abraão, quando deu o dízimo, nem lei existia. Amém? Então, quando alguém argumentar, o dízimo era uma prática da lei. Eu disse, rapaz, interessante que Abraão deu o dízimo e Deus não tinha nem firmado nenhuma lei com o seu povo ainda. Mas ele deu porque ele aprendeu a dar. Ele talvez ouviu seus antepassados fazer essa prática e decidiu fazer essa prática. E interessante que Gênesis capítulo 14, 20, Abraão deu o dízimo a um homem chamado Melquisedeque. Diga, Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque ele não tinha genealogia, não tinha parentela, era como se alguém que surgiu do nada. Lá em Hebreus diz assim, ele era uma prefiguração do Cristo. Ou seja, quando Abraão estava dando o dízimo a Melquisedeque, automaticamente ele já estava dando a Jesus. Agora, olhe para seu irmão, o seu dízimo é dado a Jesus.
Se você ficar olhando para um homem, se você ficar olhando para aquilo que as outras pessoas estão falando, a primeira coisa que o Satanás vai fazer é jogar uma seta na sua cabeça para você não dar. Quem está perdendo é você. Porque Jesus disse, mais bem-aventurado é dado que receber. Posso ouvir um glória a Deus? Gênesis 28, 32 diz assim, diz que Jacó ergueu uma pedra, uma coluna, e ele disse assim, será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Ele fez um voto. Eu queria que você saísse daqui com um voto no seu coração. Porque quem faz um voto não é brincadeira não. Voto quando é feito para cumprir. Amém? Quando você faz um voto, o diabo pode levantar qualquer seta, mas você diz, eu fiz um voto com Deus, eu tenho uma aliança. Voto é um pacto. Os satanistas estão fazendo pacto com Satanás. E Satanás está honrando os pactos, irmão. Eles dão sangue, Satanás está enriquecendo pessoas. Só que no pacto, Satanás quer a alma daquela pessoa para o inferno. E a gente fica com dificuldade de fazer um pacto com aquele que deu a vida por nós. Catuque seu irmão e diga, não durma não, pelo amor de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Esse escudo de doutrina, os glória a Deus diminui mesmo. Eita Jesus. Número capítulo 18, 21, nós vamos ver Deus regulamentando agora o dízimo, porque teve uma parte que não havia uma regulamentação. E as pessoas não eram fiéis. Aí Deus regulamenta os dízimos na lei para que haja fidelidade. Ou seja, Deus estava sinalizando desde antigamente que o dízimo é importante. Como é que, Bruno, uma coisa começa lá de trás, Deus sinalizando, mostrando na sua palavra, aí chega no Novo Testamento, Deus diz, não precisa mais não. Eita, mas é forte, né? Não precisa mais não. Quer dizer que lá precisava e agora não precisa. Agora é que precisa por causa da graça. Agora é que precisa. Agora é que precisa a igreja ser aberta. No meu coração era de financiar. Eu vou ser um empresário e vou financiar um homem de Deus. Era o meu coração, era desse jeito. Mas só que Deus fez ao contrário. Me tirou da empresa para ser um sacerdote para ele. Deus estabelece em número 18, 21. Não sei se tem aí, acho que está separadinho, tá? Aos filhos de Levi, lê comigo para passar o sono. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança. Você sabe quem eram os filhos de Levi? Eram os levitas, eram os que serviam no templo. Eram os que serviam no templo. Eu vou repetir. Durma não, irmãzinha, durma não. Mas encostado é fácil dormir. Ah, tá certo, tá bom. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel. Ou seja, havia uma permissão, Deus estava autorizando. Só olha, quem serve no templo tem direito de usufruir do dízimo. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Serviço da tenda da congregação. Olha para sua irmã e diga, você está dentro da tenda da congregação. Estou falando alguma bobagem aqui? Comentário, o dízimo tinha, entre outras finalidades, sustentar aqueles que estavam dedicados ao serviço do Senhor. Dízimo, agora, algo interessante você vai encontrar aqui em Malaquias 3,10. Vai calar a boca daquelas pessoas que dizem assim, não precisa dar o dízimo, não, o importante é você dar a oferta. Só que a Bíblia fala diferente. 3,10 não, 3,8. Eu acho que é o 3,8. 3,8. Lê comigo, eu quero que você leia. Roubará. Não, pode ler, irmão. Estão com medo, é? 3, 2, 1. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deixa o texto.
Você está percebendo que a Bíblia faz separação de dízimo e oferta? Você está percebendo que Deus chamou a atenção dele na questão do dízimo e da oferta? A oferta a gente sabe que é voluntária, é aquele que vem no coração. Dízimo já diz, dízimo, 10ª parte daquilo que Deus nos abençoou. De 100 que Deus colocou nas nossas mãos, 10ª parte pertence a Ele. E Ele diz, roubará o Senhor. E que te roubaremos? Eles argumentam, nos dízimos e nas ofertas. Eu profetizo, irmão. Eu declaro, e eu estou debaixo de uma unção aqui. Pode levantar a sua mão. Que aqueles que pegam junto, aqueles que são fiel, a mão do Senhor vai estar estendida sobrenaturalmente. As ações do inferno cairão por terra. O espírito da doença, da enfermidade e do câncer cairá por terra. Eu profetizo que Deus vai guardar a sua vida por conta da aliança em nome de Jesus. E eu profetizo provisão sobrenatural sobre essa igreja em nome de Jesus. Eu profetizo tantos recursos chegando, irmão, que nós vamos construir essa igreja velozmente em nome de Jesus. Eu profetizo, eu chamando pastores para dizer assim, você vai viver da obra junto comigo aqui dentro dessa igreja. E não vai precisar trabalhar para ninguém, porque a igreja tem condição de bancar você. Vamos fazer a obra, vá para Brejinho, vá para São Vicente, vá para São José do Egito, vá fazer atendimento lá na igreja, fica a manhã todinha fazendo atendimento, vá buscar da parte da tarde, se acorde de madrugada, se levantar mais tarde não tem problema, você está fazendo a obra de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que as comportas do céu vão se abrir sobre esse lugar. Recurso vai chegar dos 4 cantos dessa terra, irmão. Deus vai incomodar pessoas, Deus vai levantar pessoas, Deus vai dar sabedoria a pessoas aqui dentro, extraordinariamente, para fazer negócios e ganhar muito, ter uma grande parceria com Jesus. Olha para seu irmão, eu preciso dizer isso. Cuidado com quem você tem sentado perto, porque tem pessoas que são enviadas de Satanás. E você vai identificar. Você vai identificar. Quando você estiver perto dessas pessoas. Você vai se lembrar dessa mensagem aqui. Eu acredito que está gravando, tá? Glória a Deus. Muta o notebook aí, Tiago. É o violão. É o violão. Tá coisando para não coisar isso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho. Não acabou o cultão. Tirar a perna. Pode se mexer. Se quiser falar com alguém, pode falar. Vou dar 2 minutinhos aí. Se quiser ir no banheiro, vá. Obrigado, Jesus. Nós temos mais um tempo ainda para aprender a palavra. Temos um tempo para aprender a palavra. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Não tem um louvor aí não no notebook aí? Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Pode continuar, né? Vocês já estão tudo sentados? Faça isso não, irmão. Já estou meio assim, você fazendo assim, aí é o coco esquenta. Malaquias 3,10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro é o lugar, era o templo,
naquele tempo, no templo, havia um lugar reservado chamado Casa do Tesouro. O que eles levavam, prata, alimentos, eles separavam e colocavam, era o dízimo, separava e colocava nessa chamada Casa do Tesouro. E aquilo que entrava na Casa do Tesouro era para suprir as necessidades do templo e dos levitas. E Deus tinha dito, Deus estava organizando as coisas, e Deus não mudou não, irmão. A ideia de Deus não mudou. Ele diz, trazeis todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos. Aquele texto que eu disse que eu fiz aquela oração de prova para com Deus, aqui ó. Provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar bênção, derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Propósito, qual é o propósito? Diga comigo, propósito para que haja mantimento na obra de Deus, na casa de Deus. Diga, o dízimo envolve fidelidade, honra, reconhecimento de que Deus é o provedor. Glória a Deus. Dizimar é reconhecer, é confiar na provisão de Deus. Laizinha me contou um testemunho bonito. Eu vou dar 2 minutinhos para ela. Cadê um diácono para entregar aqui, por favor? Glória a Deus. Quem está aprendendo a palavra aqui? Estão com frio ou estão com calor? Qual cor ligou a tua ali? Está frio? Está gravando aí, Davi? Chegou o dia de dizimar, aí eu estava negociando com o Senhor. Aquela guerra, amém. Esse dinheiro do meu dízimo é o dinheiro que dá certo para eu pagar tal coisa. E ficou aquela guerra, não, mas você tem que ser fiel. Porque Deus foi fiel com você, então você vai ser fiel a Deus. Aí eu dizia, mas Senhor, mas eu ficar devendo aos outros é melhor. Não sei, Senhor, o que é que eu faço? Aí ficou aquela guerra, dou, não dou, no dízimo. Aí vai o pastor, manda lá para mim. Irmã Laís, você está escalada para abrir o culto de quinta-feira. E você vai falar sobre o dízimo e oferta. Aí eu disse, tá bom, Senhor, já entendi que com o Senhor a gente não negocia. Aí eu digo, eu sou fiel e vou ser fiel até o fim. Em nome de Jesus. Salva de palmas, né? Quem já viu Mateus 23, 23? Dave fala muito bem sobre Mateus 23, 23. Quem sabe o que é? Vamos ler? Mateus 23, 23 é o próprio Jesus falando sobre o dízimo. Interessante nesse versículo que Jesus, em nenhum momento, foi contra o dízimo. Ele apenas alinhou, ele apenas corrigiu a atitude errada. Porque não adianta também ser dizimista com a atitude errada do coração. Amém? O coração tem que estar alinhado. Uma coisa era quando eu comecei a dizimar sendo sem conhecimento da palavra. Amém? Até Deus me alcançar. E Ele foi me abençoando. Mas outra, a gente tem o conhecimento da palavra. Lê comigo, Mateus 23, 23. Jesus disse para os fariseus, ai de vós, pode ler, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendo negligenciado os princípios mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus disse assim, olha, vocês são minuciosos no dízimo, vocês dão dízimo corretamente. Porém, tem algumas coisas que você está negligenciando. A justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus disse, deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus não foi contra o dízimo.
Então vocês percebem que desde o Antigo Testamento eu venho mostrando sobre o dízimo. Quando chega em Jesus, Jesus ainda é a favor do dízimo. Amém? Você se lembra daquela mulher? Eu acho que é bom desligar esse bicho, isso. Você se lembra da pobre viúva? Quem se lembra? Por causa da garganta, Léo. Da pobre viúva, quem lembra? Ela só tinha 2 moedas. Não foi? Muitas pessoas estavam dando de grandes quantidades, mas quando ela chegou na frente, ela só tinha 2 moedas e foi a única que chamou a atenção de Jesus. E Jesus disse assim: vocês, com os ricos, vocês devem dar sobra. Porém, ela deu tudo que tinha. Aquelas 2 moedas, para o rico era pouco, mas para ela era muito. Porque talvez fosse a janta ou o café da manhã do outro dia. Agora eu te pergunto, será que Jesus que observou, e a Bíblia é clara quando diz que Jesus estava olhando o alforje, observando. Isso é uma ilustração muito grande, irmão. Quem é Jesus para você? Quem sabe dizer? Hã? Tudo. Ele é Deus. Em outras palavras, eu posso dizer, Deus estava observando as pessoas ofertarem e trazer os seus dízimos. Trazendo para hoje, Deus observa cada centavo que você coloca para a obra de Deus. Diga aí para o seu irmão, não é em vão não, rapaz. Então nós vemos nesse texto que Jesus não condenou o ato de dizimar. O que Jesus condenou foi a religiosidade que observava o dízimo, mas negligenciava a questão muito mais importante, que era a justiça, misericórdia e fé. Justiça, misericórdia e fé. E o ensino é claro, o dízimo não substitui o caráter cristão. Eita, Jesus, sabe quem é que está ligando agora para mim? Pastor Nivan. Eu digo, pastor, estava pregando, ensinando. Vamos avançar? Quem tá aprendendo? Hebreus 7,14. A Bíblia diz em Hebreus 7,14. Considerai, pois, quão grande era este a quem Abraão. Você lembra daquele versículo que eu falei que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque? Quem está lembrado? Agora, o texto de Hebreus, no Novo Testamento, diz: considerai, pois quão grande era este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Interessante que diz ainda pagou. Cadê? Esse versículo aí está certo? 7,4. 7,4. Eu disse 14, foi? É 7,4. Lê comigo aí, vai. Considerai, pois como era grande esse. Esse quem? Está falando de quem? Diga Melquisedeque. Diga, irmão, Melquisedeque. Melquisedeque era um homem lá no Antigo Testamento que prefigurava Jesus Cristo. Aí Hebreus, o autor de Hebreus diz, considere como esse homem era grande. Para que Abraão, pai na fé, dê o dízimo. Pague. Está dizendo pague. Dá para ler aqui? Hã? Pague, pagou. Considere como Melquisedeque era grande. Porque prefigurava Jesus. Porque Abraão pagou, o patriarca pagou tirado dos melhores despojos. Esse pagou pode representar devolver. Devolveu a quem? Ao patriarca. Devolveu a quem? A Melqui. Por que eu estou frisando nesse ponto aqui? Devolveu a Melquisedeque. Porque, irmão, mata
os questionamentos daqueles que dizem que o dízimo só era no Antigo Testamento. Eu estou falando de um texto do Novo Testamento, trazendo uma passagem buscada lá no Antigo Testamento, dizendo: epa, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, que prefigurava Jesus. Ei, igreja, nós damos o dízimo na igreja, que é direcionado diretamente para Jesus. Amém? Diga, é um princípio. E é espiritual. Você crê que é espiritual? Glória a Deus. Eu vou adiantar. A hora está passando. Na nova aliança contribuímos com amor. Diga, é com amor. Não é com medo. Não é com culpa. Nem por manipulação. Diga, é por amor. Amor, diga amor. Fé. Gratidão. E alegria. Amém? Essa é a direção correta. Por entendimento. E ao mesmo tempo temor. Como eu disse no começo. Mas o temor não é o medo. Temor é o respeito. Temor é o reconhecimento. Você sabia que Deus observa detalhes? Eu vou contar uma história real aqui. Nossos antepassados, vocês sabem que passaram muita dificuldade financeira. Sim ou não? E mãe passou dificuldade financeira. Mãe hoje, ela diz assim: eu posso deixar de comer tudo, mas o pão de cada dia eu não deixo. Porque quando eu era pequeno eu tinha vontade de comer um pão e não comia. Então pão eu não deixo. Mãe disse que certa vez estava no sítio, morava no sítio lá, Brejinho de Itabira. E ela olhou para uma galinha que estava lá, no terreiro. E mãe disse, mãe novinha, pequenininha. Aí ela disse com a mãe dela, que é minha avó. Disse, ô mãe, como eu estou com vontade de morder o pé daquela galinha. A galinha está viva. Será que não estava passando fome? Vó se compadeceu daquela situação e disse assim, chamou o outro menino que eu não me lembro quem foi, vou dizer o nome aqui, Zé, mas eu não me lembro quem era, o irmão dela. Só Zé, vai buscar aquela galinha, para matar para a mãe comer a galinha. Aí ele disse, só mãe, a senhora vai matar a coitadinha da galinha, mãe? Faça isso não, mãe. Aí não deixou matar a galinha. Só que a mãe estava com vontade. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. No outro dia, não matou a galinha. E mãe ficou com a vontade. No outro dia, quando você acordou, a galinha estava no puleiro, morta. Isso é coincidência? Deus observa os mínimos detalhes. Glória a Deus. Deus não vai deixar faltar, irmão. Faltou, Laís? Nem vai faltar. Nunca vai faltar. Diego lembra da igreja de Filadélfia, 5 pessoas, 6, 7 mais ou menos. Que é a tesoureira irmão Dulce e Eduardo. E irmão Eduardo dizia assim, irmã Dulce está escutando, tá? Eduardo dizia assim, ele virava, tá aí Aldim, filho, que é o filho de Eduardo Batista, fez 1 mês que ele partiu para a glória, não foi? Virava a cumbuca, era um pote, eu me lembro como se fosse hoje, um pote. Caía as pratinhas, uns dinheirinhos, umas pratinhas. Aí Eduardo fazia, eita Dulça, que ele chamava Dulça. Essa cena ficou gravada na minha cabeça. Nós não vamos pagar o aluguel, Dulça. Era R$150, não era? 150, se eu não me engano. Ou 100 ou 150. E agora, Dulça? E esse dia eu estava lá na frente, né? Ele na mesa
E eu olhei para ele e eu apontei o dedo e disse assim, nunca vai faltar. Quantos anos faz que eu estou pastoreando a igreja? Vai ver uns 15, né? Pergunta, quantos meses eu fiquei sem pagar o aluguel? Pergunta, quantos meses eu atrasei o aluguel? O único mês que eu atrasei o aluguel foi um dia e foi, parece que porque caiu no domingo ou porque eu esqueci e todo me lembrou. Porque eu dou a liberação do sistema lá do banco. Pode pensar mesmo. Pode dizer para você, irmão, não vai faltar não. Eu estou me lembrando dos testemunhos aqui, é bom. Conta aí, Paulinha. Tu me contasse esses dias. Dos salgados. Assim, quarta-feira, uns 250 a 300 reais. E quarta-feira, só quem tinha chegado lá tinha sido meu tio e tinha comprado um lanche só. E foi passando, a gente, cheguemos lá por volta de 2 horas da tarde. E deu 6h40 e eu só tinha vendido um salgado. Minha prima estava mais preocupada do que eu. Ela disse, eita, Paulinha, e agora? O que é que nós vamos fazer? Vai ser um prejuízo. Eu disse, não, mulher, não esquenta não estou preocupada com isso não. Aí passou. Quando deu 6h20, aí eu pensei, eu digo, não, eu não aceito. Eu me levantei com uma raiva santa que nem de vocês. Eu digo, pai, em nome de Jesus, eu não aceito. Eu não aceito, eu sou dizimista e a palavra de Deus não diz, se a gente é fiel na tua casa, pode fazer prova do Senhor. Então, libera os anjos nos 4 cantos dessa cidade e manda meus clientes, porque eu não aceito. Em 27 minutos, eu vendi todos os lanches e ficou 4 pessoas querendo lanche. Glória, ficou ele aí. Se precisar, Deus é fiel. É ou não é, igreja? Eu acho muito bonita a irmã Nega. Quem conhece a irmã Nega? Eu digo, ô irmã Nega, vá para o culto pelo menos domingo. Eu disse, eu vou ver se eu vou. Mas ela não aparece na igreja, não. Sou pastor, eu moro, ela não fica do sítio para cá e aquela agonia. Mas vá no domingo. Uma vez que a igreja era lá embaixo, né? Fazia bem uns 10 anos que a irmã Nega tinha na igreja. Tempo que só. A irmã Nega, quando entrou, botou a cabeça. A irmã Nega apareceu. Eu digo, irmã Nega! E todo mundo... Vai lembrar, Diego, disso? Agora, eu estou dizendo isso porque irmã Nega, quando ela recebe o salário dela, a primeira coisa que ela faz é levar o seu dízimo. Muitos anos. E já tentaram perturbar ela por causa desse dízimo. Às vezes a pessoa diz, Deus só se importa com o coração. Eu sei. Mas a nossa atitude faz a diferença. Está lembrado de Jacó e de Esaú? Que fez uma oferta ali de qualquer jeito, Esaú. Mas a Bíblia diz que, diferentemente de Jacó, fez do melhor. Aí a Bíblia é clara. Poucos versículos, mas a Bíblia diz que Jacó chamou a atenção de Deus. Atitude. Aí eu te pergunto, Jacó era perfeito? De jeito nenhum. Mentiroso, roubou a bênção do irmão, teve que sair como fugitivo,
Acho que eu estou atrapalhando, né? Não, Jacó foi o que fez a promessa do dízimo com a pedra. Estou atrapalhando. É Caim e Abel. Perdoe. Caim e Abel. Amém? Vocês não me disseram nada. Caim que fez a oferta de qualquer jeito. E Abel fez a oferta diferente e chamou a atenção. Sim, me lembrei. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Isso é o quê? Diga comigo. Toda atitude. Pode falar isso. Toda atitude faz toda a diferença. Porque aquela mulher que levou 2 moedas, deu tudo que tinha, fez a diferença. Caim fez a diferença. Foi ou não foi? Abel fez a diferença. Olha para seu irmão e diga: dízimo é o seu Isaac. Porque se torna um sacrifício às vezes. Mas quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado, a Bíblia diz que ele agradou a Deus. Deixa eu te perguntar, Deus estava interessado no sacrifício de Abraão? Não. Mas na atitude. Às vezes a pessoa acha que é besteira, né? Hoje o dízimo é muito dado em Pix, né? Aí mudou um pouco o sistema. Para a igreja é até bom, por uma parte, para fazer movimentações. Mas eu já vi tantas pessoas dizerem, né? Já vi falar. Quando recebia o seu ganho, seu salário, até as notas mais novas ela é separada primeiro. Toda atitude faz diferença. Porque quando a pessoa tem isso, é porque ela não quer fazer de qualquer jeito. Leva aí, leva. Conta-se uma história de uma igreja que eu acredito que é verdade, que esse homem que disse é um grande homem de Deus, que disse na sua igreja que uma mulher chegou com, não sei se era um dízimo, uma oferta, amassou e disse, toma, e jogou. Não sei se alguém já viu esse testemunho. Essa mulher voltou para casa e no outro dia, quando voltou para casa, que ela abriu a porta, sabe onde é que estava a nota? Amassada do jeito que ela amassou. O mundo espiritual está nos assistindo, irmão. A gente só vai lucrar aquilo que a gente fizer em obediência para Deus. Usufrua daquilo que Deus te deu. Coma do melhor. Aproveite. Mas não negue a sua fidelidade. Pode vir para cá o louvor. Aproveite. Deleite-se. Mas não negue sua fidelidade. Eu não sei se foi em Caruaru. Esse fato, no verbo de Caruaru. Talvez Nona sabe se foi em Caruaru, talvez ela saiba. De uma família que ficou com uma herança. Agora essa herança foi muito dinheiro, era fiel na igreja. Servia, não perdia culto, era fervoroso. João Pessoa? João Pessoa, né? Foi no Toda Terça, foi? Foi pastor Ricardo? Então já está contado. A gente
que essa pessoa tirou uma herança e nessa herança ela era fervorosa na igreja e quando ela tirou essa herança, o fervor já desapareceu. Agora era viajando de um lugar para outro, gastando dinheiro. E o pastor, foi a pastora, eu não me lembro, vocês devem lembrar, disse assim, você vai perder tudo que tem. Foi a pastora, não chama pastora, né? Esposa do pastor foi, lembra? Você vai perder tudo que tem. Porque em vez dela negociou o dízimo, não deu o dízimo. Resultado final, perdeu tudo que tem, toda a família se afastou. Deus observa detalhes. Último versículo, pode começar a tocar. Cadê o menino do teclado? Saiu? Pode vir, Miguel. Não tenha medo, não. Coloca o pé daí, por favor. Miguel está tocando bem, tá? Glória a Deus, Miguel. Está de parabéns, viu? Cadê a mãe dele? Não veio, não? Ai, meu. Eita, ele ia gostar de estar aqui. 2 Coríntios 9:7 diz, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Isso aqui está tratando da oferta. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ah, pastor, eu quero organizar minha vida financeira. Começa organizando com a fidelidade no dízimo. Mas eu estou todo desmantelado. Mas já está desmantelado mesmo. Tem o que a perder? Não, mas deixa eu primeiro fazer isso aqui. Não, faça primeiro para Deus. O pastor Nivan disse, um rapazinho, um gordinho lá de Patos, chegou lá quebrado, devendo, não sei se foi 60 mil, 80 mil, não me lembro. Ele disse o valor lá. O pastor Nivan contando esse testemunho. E ele foi para um gabinete com o pastor Nivan. E quando ele foi para esse gabinete, a primeira coisa que o pastor Nivan orientou ele, seja fiel no dízimo. Mas como é que vai ser fiel no dízimo? Devendo. O pastor Nivan, usado por Deus, seja fiel no dízimo. E ele acatou aquela palavra, mesmo devendo. Mesmo devendo. Irmão, sabe de uma coisa? As portas começaram a se abrir para ele de uma forma extraordinária. Que com poucos dias, ele pagou a conta dele. Sabe onde ele está? Congregando lá com o pastor Nivan. Servindo e ministrando a palavra. Diga, Deus é fiel. Diga, quando eu dizimo, eu não estou comprando a bênção. Diga, eu sei que Deus me abençoa pela minha disposição de obedecer. Efésios 2:8-9 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, é um dom de Deus. Tudo o que acontece é pela graça. Amém? Eu preciso ter essa consciência, porque eu não quero barganhar com Deus. Mas o meu comportamento e a minha generosidade vai chamar a atenção de Deus. Eu teria mais algumas coisas para falar, mas eu não vou estender, não. Só vou pedir para você ficar de pé. R.R. Soares disse algo que eu achei bastante interessante. Falando sobre a palavra, ele disse, eu vou ensinar essa palavra aqui. O cara tinha uma forma de pensar completamente diferente. Ele disse, eu vou te ensinar essa palavra da fé, esse curso, era um curso da fé, me lembrei. Ele disse, leia esse livro. O que você aprendeu, fique com ele. Depois que você leu, se você achar que é útil, siga. Se você não achar, descarta. Eu te dei um material, eu te dei versículos, eu te dei base. Eu vivo isso na minha vida. Eu estou entregando em suas mãos. Decida você se vai ser fiel ou não. É você e Deus.
Agora eu vou te dizer uma coisa. Presta atenção. Mardoqueu disse para a filha dele, Esther. Foi Mardoqueu que disse para Esther? Você precisa falar para o rei. Mas se eu for falar, eu vou morrer. Porque o rei queria matar os judeus. Mardoqueu disse, você que sabe. Se não for você, as pedras clamarão. Se não for você, Deus levanta outro. Se não fosse eu aqui, seria outro. Se eu não tivesse dito sim, o verbo estava aqui com outra pessoa. Eu vi muitos instrumentistas saindo e abandonando a nossa igreja. Eu vi bateristas nos largar. Lembra, Tiago? Sair para outros lugares, outras igrejas, nem se comunicava porque não tinha honra com o pastor. O Bruno aí viu. Mas eu vi Deus mandando uma pessoa de um sítio para lá de Brejinho, que ia se matar, estava com o casamento destruído, pedir para limpar a bateria. E hoje é baterista da igreja. Eu vi tecladista nos abandonar e vi Deus suprindo a necessidade. Eu tinha muitos obreiros que comiam meu juízo, que era, na época era sentado no altar, assim, ó, ficava lá. Eu pregava a palavra da fé, ele saía, se reunia para fazer fofoca e falar mal da igreja e de mim. E as conversas chegavam no meu ouvido. Agora imagina, eu sendo pastor, cheio de obreiro, atrás de mim, eu dando oportunidade, falando mal de mim. O Espírito Santo disse para mim, tire todas as cadeiras e bota lá embaixo. Tirei todas as cadeiras, botei embaixo. A partir de hoje vai sentar todo mundo aí embaixo. Eu vi uma obreira da nossa igreja que de manhã ia na casa de uma pessoa fazer fofoca da igreja. No outro dia ia na outra casa da outra irmãzinha fazer fofoca. E eu não sabia de nada não das fofocas. Sabe, quer dizer, eu sabia das fofocas que estavam acontecendo. De algumas, né? Não sabia de todas, mas sabia de algumas. E eu, angustiado, estava no meu quarto orando, em outras línguas, buscando a Deus. E eu escuto uma voz dizendo assim, tire a farda dela. Está certo, Senhor. E eu tirei a farda dela mais ou menos entre 3 horas, de 3 da tarde até as 4. E eu cheguei na casa de uma irmã da nossa igreja e eu contei o que o Espírito Santo me disse. Essa irmã abriu os olhos e disse, pastor, essa irmã estava aqui em casa e nesse exato momento ela levantou a mão para o céu e disse assim, se eu estou errado que o pastor tira a farda de mim. Era a hora que eu estava orando no quarto e o Espírito Santo disse, tira a farda dela. Por que o pastor está dizendo isso? Porque, só para dizer uma coisa, Deus observa as atitudes. Daniel estava em casa e pensou e desejou, vontade de comer rapadura de coco, de amendoim. Isso de manhã, não foi? De tarde, ela não disse nada a ninguém porque ela pensou. Nem eu sabia. A mãe dela chega com o quê em casa? Rapadura de amendoim. Deus observa ou não observa? Eu vi cantor abandonar a missão e vi cantor assumir a missão. Olha para seu irmão, se não for você, vai ser outro.
Quando eu venho dizer para pessoas que já me deu tanto trabalho, eu digo, pode seguir, pode ir para outro canto, pode, Deus te abençoe. É porque eu já sofri muito. Talvez você não está vendo muito cabelo em branco agora, é porque eu aprendi o segredo de uma loção. Não é pintura não, mas é uma loção. Então, deixa eu te dizer, eu sei que a mensagem foi um pouco comprida, o propósito hoje era ser cumprida mesmo, viu? É um ensino. Amém? É um ensino. É um culto doutrinário. Nem todas as mensagens são assim, mas hoje foi assim. Mas deixa eu te dizer, permaneça fiel e confiante que Deus vai cuidar de tudo. Siga as instruções. Siga as instruções. Que eu digo a você, se não acontecer o que eu estou dizendo, Deus pode me levar. Eu digo aqui, eu não tenho medo de dizer não. Pode me levar, Jesus. O que eu estou falando a tua palavra. Agora siga as instruções. Você pode levantar as mãos, vamos cantar um pouco. Que o teu perfume, que o teu amor eu encontrei. eu encontrei.